Porque mais cedo, em audiência no Senado Federal, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu que os estados e municípios respeitem as regras do Programa Nacional de Imunizações. Queiroga afirmou que o momento não é de polemizar e também citou dificuldades para entregar a segunda dose da Coronavac. Segundo ele, apesar dos altos números, os casos e mortes pela Covid-19 sofrem redução no país e destacou que a vacinação está em andamento no Brasil. O fato é que essa disparidade de doses distribuídas e doses aplicadas, isso tem gerado muita polêmica em rede social, e tudo o que nós não precisamos nesse momento é polêmica. Até um apelo que eu faço, que nós sabemos que no afã de contribuir com a vacinação, às vezes se pressiona para botar um grupo prioritário ou outro, que todos têm razão em querer ter a vacinação o mais rápido possível, mas às vezes isso atrapalha o nosso PNI. Olha, de acordo com o ministro da Saúde, o abril deve terminar com 26 milhões de doses entregues. Sobre os atrasos na chegada das vacinas e também de insumos, Marcelo Queiroga reitera que os problemas são administrativos e não diplomáticos. Vamos ver. A Coronavac, a segunda dose, tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. Essas dificuldades não são diplomáticas, essas dificuldades são questões de produção da Índia, da China, no caso do IFA para a Coronavac, que é a indústria Sinovac, e também do desembaraço dessas vacinas na China para vir para o Brasil. São questões administrativas, não são questões diplomáticas. Sobre o kit intubação, o titular da Saúde ressalta que, apesar de ser responsabilidade de estados e municípios, o governo está negociando. O Ministério fez uma série de ações para conseguir um aporte maior desses kits de intubação. Nós tivemos também o apoio da iniciativa privada, a Vale e outras indústrias fizeram uma doação muito expressiva. Esses materiais, um primeiro lote já chegou e nos atendeu, e o Ministério da Saúde abriu um pregão nacional e internacional sem fixação de preço, e estamos negociando com a OPAS, e a curto prazo nós vamos anunciar também uma remessa desses insumos vindos dos Estados Unidos. O ministro Marcelo Queiroga admite que o governo precisa ampliar a comunicação com os brasileiros e condena aglomerações fúteis. Amanda Klein, eu começo a semana com você, com a sua análise dessa entrevista coletiva do novo titular da Saúde. Oi, Paulo, boa tarde a todos, boa semana também. Olha, o ministro da Saúde participou nessa sessão, na comissão que acompanha a Covid no Senado, e a declaração mais importante dele foi admitir que o governo, o Ministério da Saúde, enfrenta dificuldades para garantir o fornecimento da segunda dose da Coronavac, a vacina da China. Houve esse adiamento, esse atraso no fornecimento do IFA, que é o princípio ativo, e isso, justiça seja feita, não tem nada a ver com a atual administração do Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde. Isso tem a ver, foi mais uma lambança do ex-ministro Eduardo Pazuello, que no apagar das luzes de sua administração, estabeleceu um protocolo, definiu um protocolo segundo o qual estados e municípios deveriam administrar todas as doses disponíveis já para aplicação da primeira dose, não guardar mais nenhuma para a segunda dose. Antes o protocolo dizia que se você deveria guardar uma dose igual de vacinas para a segunda dose, e isso mudou. E é claro, não precisa nem ser nenhum gênio para imaginar que no cenário de escassez de vacinas e de atrasos sucessivos de IFAs e de frustração do cronograma de vacina, invariavelmente a gente chegaria ao momento, como estamos hoje, de que em alguns municípios de vários estados faltam vacinas, faltam imunizantes para a segunda dose da Coronavac, que tem aquele intervalo menor, de 3 semanas a 4, depois você já tem que administrar a segunda dose, ao contrário da AstraZeneca, que é 3 meses depois. Então, por exemplo, já faltam a segunda dose da Coronavac em municípios de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Amapá e Paraíba. Então, tanto é que o ministro da Saúde disse hoje que deve emitir uma nova nota técnica daqui a alguns dias, que eu imagino, suponho, que o Ministério vai indicar que estados
estados e municípios façam, sim, esse plano de emergência, guardem algumas doses para administrar a segunda imunização dos cidadãos. E, além disso tudo, né, o Brasil ainda tem que assistir o ex-ministro da Saúde, mais uma cena de atrapalhada, andando por um centro comercial de Manaus sem máscara. Foi gravado por uma cidadã, isso ficou exposto nas redes sociais, então é um retrato, uma ilustração perfeita, né? Eu fico imaginando qual seria a legenda dessa foto de um ex-ministro da Saúde que anda sem máscara, né? Negligência, omissão, incompetência e até uma palhaçada, um verdadeiro escárnio. O que a gente precisa lembrar é o seguinte: em abril, você tinha uma previsão de que haveria 46 milhões de doses, ficou em torno de 25 milhões de doses de vacina de todas, né, AstraZeneca, Coronavac. Em maio, a gente também teve mais uma frustração no calendário de vacinação, quase 15 milhões de doses a menos, 31% de frustração. Então, o Ministério da Saúde precisa fazer uma gestão competente. São poucas doses, isso precisa ser administrado corretamente, até porque num Programa Nacional de Imunização, se 1,5 milhão de pessoas não aparecem para tomar a segunda dose e outras tantas não tomam ou tomam com atraso porque faltam doses, você prejudica toda a população, você não chega à imunidade de rebanho, você não atinge o seu objetivo de vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Perfeito. Constantino, a sua análise dessa fala do Queiroga? Bom, Paulo, ele está tentando prestar esclarecimentos, né, e acalmar os ânimos, mas é muito difícil isso porque a politização tem sido enorme nessa pandemia desde o começo. A exploração da pandemia para fins políticos, eleitorais ou então ideológicos, no caso de quem realmente não tem nenhum apreço pelas liberdades individuais, está muito evidente. O Brasil é o quarto, quinto país que mais vacinou em termos absolutos, e eu não canso de repetir que aqui o número absoluto importa, justamente pelo que estamos vendo agora. E é a fala do ministro. Falta vacina geral. Os Estados Unidos estão anunciando agora doação de vacinas da AstraZeneca. A Índia, que é um grande exportador para o mundo, está tendo que parar a exportação e está recebendo doações, porque a coisa saiu de controle lá, ao que tudo indica, por conta de uma variante muito agressiva que está assustando o mundo todo. A Índia tinha ótimos números, usa tratamento preventivo faz tempo, hidroxicloroquina e tudo mais, e agora teve um salto assustador, né, por conta dessa nova variante, assim como o Uruguai e o Brasil. O Uruguai vacinou muito mais e está lá com um problema exponencial a curva, né, passou o Brasil de largada. Então, veja que venderam as tais vacinas também como uma grande panaceia, e não é verdade, tanto que muitos que falam da vacina falam que vamos ter que continuar usando máscara, pelo visto, ad infinitum. Tem gente que gostou dessa brincadeira, né, e também fazendo restrições e lockdown e tudo mais. Tem gente que ganhou um certo gosto pelo que está acontecendo nessa pandemia, essa que é a triste realidade, né? O caso da Índia é sintomático porque ela é exportadora e vacinou mais de 100 milhões de pessoas. É verdade que isso dá 8, 10% da população, né? Mas o descontrole da situação na Índia não tem nada a ver com vacina ou não vacina, tem a ver com uma nova variante bastante agressiva, assim como no Uruguai e, aliás, no Brasil também. Ele pedir harmonia ao ministro, de novo, é sonho de uma noite de verão, né? Ele está pedindo para não judicializarem tudo, porque senão vai faltar vacina, e esse que é o problema, né? Vai faltar vacina porque falta, né? Mesmo nos Estados Unidos, que vacinaram mais de 1/3, e é elogiado e tudo, você veja que o Texas, que eu não canso de repetir também o exemplo, já abriu tem mais de 1 mês e meio, né, inclusive sem máscara, tá? Nova Zelândia também já está com... É uma ilha, né? São diferentes situações, mas já está abrindo estádio para milhares de pessoas sem máscara. E a verdade é que abriu há muito tempo, o próprio americano, o Dr. Fauci, ficou muito assustado e continua caindo. Flórida e Texas estão melhores do que Michigan ou Nova York, por exemplo. Então tem muita coisa que as pessoas deviam ser mais humildes ao falar com tanta certeza, vendendo soluções mágicas, o lockdown, ou mesmo a vacina, né? E aí condenando outras alternativas. Por fim, né, se é para legendar a imagem de alguém que anda num shopping center, com distanciamento social e tudo, sem máscara, talvez uma palavra que tenha faltado a minha colega seja essa, liberdade. Ô Serrão, essa história da dificuldade com a segunda dose é problemática, né? Porque a primeira perde o efeito. Sim, e tem uma outra questão. No caso da nossa vacina chinesa, que estamos utilizando aqui no Brasil, ela
garante a imunidade a você por apenas 6 meses depois da segunda dose. Então, já devíamos estar nos preparando, porque daqui a 6 meses, esses que foram vacinados agora e acham que estão no bem bom, não estão, terão que ser revacinados. Então, a quantidade de vacina que ainda teremos que conseguir é imensa. Agora, de toda essa lição aí da crise do coronavírus, o Brasil precisa rever todo o seu modelo. Exemplo, na Copa de 2014 sofremos uma goleada de 7-1 para a Alemanha. O que o futebol brasileiro fez para modificar isso e melhorar? Nada. A gente aqui tem uma dificuldade terrível de aprender com os erros. Isso no futebol, paixão nacional. Imagina na gestão pública, imagina na sempre problemática gestão da saúde pública, onde você tem uma mistura de incompetência, má vontade e falta de padrões de atendimento de qualidade. Essa é a grande questão. Em atendimento de massa, somos ruins, apesar de todo o esforço dos profissionais de saúde do SUS e do próprio SUS, que, curiosamente, é um sistema socialista de atendimento à saúde que até funciona de algum modo, ao modo dele. Mas a gente ainda está muito amador. Outro ponto grave, um país que não investe em ciência e tecnologia, como é o caso brasileiro, perde qualquer possibilidade de ter competência na hora de uma crise sanitária como essa, porque a gente não está capacitado para produzir vacinas nem para pensar soluções rapidamente. A gente vai fazendo isso na velocidade lerda. E essa crise do coronavírus, ela pegou todo mundo de surpresa, ela foi muito imediata e acachapante. Então a gente tem que pensar, rever os nossos métodos e o nosso modelo científico de trabalho no Brasil. Perfeito, meu caro Serrão. Amanda, você quer comentar a fala do Constantino sobre liberdade? Não é falta de liberdade, Paulo, é falta de vergonha na cara, falta de responsabilidade, falta de apreço pela coletividade. Uma pessoa que se nega a usar máscara, pior ainda, o que causa maior espanto, maior espécie, é um ex-ministro da Saúde, num shopping, num centro comercial de Manaus, cheio de gente. Aliás, o governador de Manaus já alertou que a cidade, que o estado, podem enfrentar uma terceira onda. Eu não sei que nome se dá isso, sinceramente, eu não sei se é algum problema, porque esse mesmo ex-ministro da Saúde, que foi agora reintegrado à folha de pagamento do Palácio do Planalto, porque se tornou secretário-geral do Exército, vai ficar debaixo da asa do Planalto para passar por sucessivas sessões de media training para responder à CPI da Covid, está prestes a sentar a partir de amanhã, depois da instalação da CPI, no banco dos réus. Esse é o governo e esse é o ministro da Saúde que vão sentar no banco dos réus e vão ter que dar explicações à sociedade sobre as ações que não foram tomadas, sobre as omissões. Isso está no discurso, na entrevista à revista Veja, do ex-secretário de Comunicação do governo, no Fábio Weingarten, não sou eu que estou dizendo. Ele que diz que o Ministério da Saúde foi ineficiente e incompetente na compra das vacinas da Pfizer. Agora, alguém que só pode ser, não sei, fruto de uma esquizofrenia ou de um autismo muito grande, alguém que está prestes a sentar, a ser escrutinado, a sofrer, passar pelo escrutínio público e andar num shopping, num centro comercial em Manaus sem máscara. Você, Constantino? A nossa colega começou a semana agressiva, né, nos rótulos, nas palavras. O Dr. Fauci, que é o mandeta americano, foi pego conversando com 3 pessoas num estádio, né, logo no começo da pandemia em 2020, quando ele mandava todo mundo usar máscara. Depois primeiro ele disse que não precisava, depois ele disse que precisava e depois passou a falar para usarem 2, né? Ele foi pego com a máscara baixada conversando. O governador, que volta e meia a Amanda defende bastante, com muito empenho, o governador João Agripino Dória, veio aqui para Miami, né? No auge da pandemia, veio aqui para Miami, foi lá no Bal Harbor e foi flagrado numa loja sem máscara, circulando por um shopping center sem máscara. Não sei se a Amanda quer usar os mesmos adjetivos para o governador João Agripino, que aparecia de máscara até no banheiro, se tivesse pelo menos uma câmera ligada, né? Por outro lado, a própria Amanda foi recentemente participar de uma bancada de entrevistas, na casa mesmo, né, na Jovem Pan, e eu vi a foto, muito bonita, aliás, ótimos jornalistas ao lado dela, né, como o nosso mestre Augusto, e era o quê? Umas 7, 8 pessoas ali abraçadas sem máscara. Né? Será que o ministro teve contato, o ex-ministro, com mais de 7 pessoas muito próximas, ou não pode circular em lugar nenhum sem máscara? Então, tem gente que liga muito para sinalização de virtude, e tem gente que é um pouco mais, enfim, realista. Amanda Klein. Olha, eu fico feliz em saber que eu saí bem na foto.
Não sou ex-ministra da Saúde, não estou prestes a sentar em banco dos réus, nenhum. Então, quem tem que dar explicações à sociedade é o ex-ministro da Saúde. Eu, quando estou em público, uso máscara sim, não uso para as entrevistas, normalmente com distanciamento social na Jovem Pan, assim como na Rede TV, mas respeito as regras e as leis. E acho um absurdo o Dória não ter usado máscara quando ele foi a Miami. Acho absurdo ele ter ido a Miami e acho absurdo ele não ter usado máscara em público também. Constantino. Não, que bom que ela está tentando manter a coerência, mas tem gente que dá menos importância à sinalização de virtude. Há controvérsias, mas tem gente que dá menos importância à sinalização de virtudes e mais importância, por exemplo, à liberdade ou à ciência. E aí, como tem até muitas informações contraditórias sobre máscara, basta olhar o histórico da própria OMS, eu entendo perfeitamente as pessoas que estão incomodadas com essa obrigatoriedade, que já caiu em vários lugares, como no Texas, que caiu com 16% da população vacinada e não produziu nenhum tipo de surto de contágio. Então, talvez devêssemos rever aí o que é a ciência, o que é a sinalização de virtude e o que é também aquilo que alguns chamam de comportamento de gado, que é aceitar de forma muito passiva o que vem das autoridades e que vem de forma errática das autoridades. Porque eu não acho legal começar a ficar obedecendo tudo que vem em nome da ciência para ficar usando máscara o resto da vida, não. Amanda. Não tem nada a ver com virtude ou com liberdade, Constantino. É um sacrifício mínimo que você tem que fazer em prol da saúde coletiva, em prol da saúde pública, em prol do outro. Para você não correr o risco nem de se contaminar e nem de contaminar o outro. Eu não vejo qual o grande sacrifício de usar máscara. Parece que a gente está sempre dando passo atrás, porque a gente volta a velhas discussões. Isso já é ponto pacífico, está ali nos protocolos do CDC, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Eles recomendam até que se use 2 máscaras. Você voltar a protocolos antigos da Organização Mundial da Saúde, quando não se sabia exatamente como a doença era transmitida, ou qual a eficácia dessas medidas, a gente já ultrapassou isso. Já ultrapassamos. Eu acho que você devia botar 3, que é mais seguro ainda. Não precisa tirar sarro, Constantino, é muito claro. Se você usar uma máscara, você já diminui consideravelmente a sua chance de se contaminar e a chance de contaminar alguém. Não vejo nada absurdo nessa medida. Absurdo é a gente perder tempo sempre voltando a um ponto que já foi ultrapassado, já está estabelecido muito bem agredir tanto uma pessoa por causa de uma porcaria de uma máscara que não estava no rosto. Vocês chamam de genocida, vocês, assim, muitos de vocês... Eu nunca chamei de genocida, eu nunca usei esse termo. Presidente que vai numa padaria sem máscara. Se isso para você é razoável, realmente eu não quero nunca viver no seu mundo, porque seria uma distopia assustadora. Eu não chamei de genocida, eu nunca chamei de genocida. Eu acho, sim, muito irresponsável e acho principalmente triste que um presidente dê esse mau exemplo. Acho triste que um ex-ministro da Saúde que está cansado, está careca de saber a eficácia e a finalidade da máscara, às vésperas da instalação da CPI da Covid, passe por um papelão desse. Você, Serrão? Vamos aos bons exemplos. Israel, um lugar civilizado, organizado, que preza pela ciência, eliminou a obrigatoriedade de uso da máscara. Mas lá é outra história. A gente ainda vai demorar talvez muito tempo para chegar a Israel. Agora, aqui nós temos bons exemplos também no Brasil. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que usa uma máscara do Flamengo, igual a que eu gosto de usar também, ele hoje tomou sua 2ª dose da vacina e fez questão de dar publicidade a isso. Tomar a vacina é importante, isso é fundamental. Se cuidar é fundamental. Fazer o trabalho de ação preventiva de saúde é importantíssimo, altamente relevante. Está até circulando nas redes sociais uma entrevista que o jornalista Luiz Ernesto Lacombe fez na Rede TV com um infectologista que mostra a importância desse papel do trabalho preventivo. Então, isso é ciência, isso é bom senso. O momento agora exige que a gente tenha bom senso e cuidado. Nós temos que superar a pior das crises, que além da sanitária, causou aí, pode chegar a 400 mil mortes no Brasil, a crise econômica. Só aqui em São Paulo, o setor de bares e restaurantes fecharam 12 mil empresas. Isso é catastrófico do ponto de vista do emprego e do lazer. Os escritórios de psicologia, que são os botequins, foram altamente afetados pela Covid. Isso é gravíssimo. Constantino pediu? Não, só porque eu não podia deixar de falar aqui, né? Eu lembrei agora, né?
o ex-ministro Mandetta, né? Mas aí dá um certo bug na turma porque ele saiu atirando e hoje em dia é anti-bolsonarista histérico, então não serve muito para atacar junto o presidente, né? Mas o Mandetta foi pego em barzinho de sinuca, jogando sinuca, gente em volta com máscara e ele sem máscara, e na praia também, né? Lembrando que ele foi aquele que falou para ficar em casa e só sair se tivesse sintomas graves, né? Mas o Mandetta não é demonizado pela turma.